Olá, tudo bem? Meu nome é Cristina Santos e eu sou psicopedagoga há mais de 11 anos. Eu trabalho numa instituição pública que atende em torno de 300 crianças e do maternal ao 9º ano. E hoje eu vim aqui falar um pouquinho com vocês sobre como reconhecer dificuldades e transtornos de aprendizagem. Essa questão é uma questão que causa muita ansiedade, tanto aos pais, à família, como também aos professores. Assim também como para a criança, né? Então, eu preparei um material que eu vou estar falando com vocês hoje, para a gente refletir um pouquinho em cima de algumas questões e para que a gente possa, juntos, chegar a responder essa pergunta: qual a diferença entre dificuldades de aprendizagem e transtornos? Bom, durante toda a nossa vida nós aprendemos. E o que é uma dificuldade de aprendizagem? Uma dificuldade de aprendizagem é um obstáculo que impede a pessoa de aprender normalmente. Normalmente, aquele obstáculo vem de algum fator externo, tá? Então, fatores sociais, tá? Antes de falar um pouquinho sobre os fatores, eu gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma reflexão importante. A sociedade mudou muito. De uns anos para cá, a sociedade se transformou. 20 anos atrás, não precisamos ir muito longe, as famílias eram mais unidas, existia mais colaboração entre os parentes em relação ao crescimento e cuidados com a criança. Existia mais parceria entre as famílias, existia também mais mães que não trabalhavam fora, que ficavam ajudando os filhos a fazerem a lição num determinado horário, existiam mais relacionamentos constantes. Muita coisa mudou de 20 anos para cá, não vamos ir muito longe. A criança que está nessa sociedade hoje, ela vem numa sociedade completamente diferente do que tinha antigamente. É uma sociedade onde as famílias estão mais envolvidas hoje com o seu trabalho. Hoje a mãe trabalha, a avó trabalha, a tia trabalha, o pai trabalha. Todos estão empenhados no sustento da família. Isso causa, muitas vezes, com que a criança fique aos cuidados, às vezes, de alguém da família, mas também de uma cuidadora, tá? E muitas vezes é necessário um acompanhamento muito de perto para ver toda a dificuldade. A criança, a gente sabe que ela normalmente ela dá uma abusadinha a mais, né, quando ela tem alguém cuidando dela que não seja os pais. Então, com isso também, ela às vezes fica um pouco menos acompanhada, não que a pessoa não esteja cuidando, mas menos acompanhada porque ela dá uma driblada nessa situação, né? Outra coisa, hoje nós vivemos em famílias que estão se reconstruindo, famílias que estão com problemas sérios de relacionamento, e tudo isso também mudou para essa criança. Fora isso, hoje a criança tem tablet, tem celular, tem uma série de recursos que são interessantes, mas que também desviam muito ela do estudo, do que é necessário fazer, tá? Então, vamos lidar um pouquinho com isso. Eu vou estar falando, vou estar olhando aqui para estar seguindo o que eu preparei, mas vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? A criança de hoje pode não aprender, pode ter uma dificuldade de aprendizagem porque ela tem um problema social em casa. Então, a família está passando por problemas econômicos, a família está passando por problemas que causam um problema alimentar. Então, aquela criança não está se alimentando direito, ela não está, às vezes, dormindo direito, aquela criança está tendo problemas de brigas, às vezes, entre os pais, separações. Tudo isso pode estar afetando aquela criança. O que é necessário? É necessário que os pais evitem passar problemas para as crianças, evitem deixar elas acompanharem os problemas que muitas vezes vão estar ali causando uma emoção maior neles. Em relação aos professores, é necessário que o professor tente ir um pouquinho mais a fundo para saber o que está ocorrendo com aquela criança. Eu sou também, minha formação também é professora, então eu falo com propriedade, porque muitas vezes
chamar o pai e a mãe, ter uma conversa sobre o que está acontecendo, pode ajudar muito aquela família a ter um apoio maior em relação ao professor, se sentir mais amparado, o que está acontecendo, alguém se interessando por ela e, em contrapartida, o ponto principal é ajudar aquela criança na questão que está atrapalhando sua aprendizagem. Existem problemas emocionais, então a criança muitas vezes também não está aprendendo porque ela está com problemas emocionais, tá? Conflitos entre os pais, conflitos com os irmãos, conflitos dentro de casa. Então, muitas vezes ela não passa isso para a família, que está abalando, que está de alguma forma abalando ela, mas ela reflete isso na sua aprendizagem, tá? Muitas vezes ela não consegue lidar com aquilo. Nós temos que entender o seguinte: o adulto tem dificuldade de lidar com as emoções, com os conflitos. Quando nós temos um problema sério, muitas vezes a gente não consegue trabalhar direito, a gente não consegue fazer as coisas direito. Imagina uma criança. A criança, quando ela está carregando um problema que muitas vezes ela não é dela, né, mas que é da família, ela está carregando um problema, ela muitas vezes não consegue aprender normalmente. Pode afetar a aprendizagem? Já vi várias crianças que foram afetadas na sua aprendizagem por problemas emocionais, por conflitos em casa, por não dormirem direito, porque, por exemplo, a família, por algum problema, se desorganizou, aquela criança passou a dormir muito tarde, ela passa, então, a não aprender direito, mesmo porque o sono está diretamente ligado à memória. Então, se a criança não aprende, se ela não está dormindo direito, ela não vai aprender direito também. Um outro fator que pode atrapalhar é a criança que muda muito de escola. Então, a mãe está morando num lugar, por motivos, às vezes, econômicos, ela muda de endereço, e aquela criança mudando de escola, ela passa a perder o fio da meada. Ela passa a não conseguir mais acompanhar a escola, tá? Então, é interessante também sempre averiguar isso. Meu filho não está aprendendo, mudei ele de escola, ele está se adaptando da forma que poderia, ele está conseguindo acompanhar, o que está acontecendo com ele, tá? O que está faltando para ele acompanhar? Será que eu estou acompanhando? Porque quando um filho muda de escola, é necessário você ter uma atenção maior em cima dessa criança, tá? O professor está recebendo aquele aluno, ele também tem que verificar como que era a aprendizagem dele no local que ele estava, se o conteúdo era que ele estava tendo, ele acompanhava, não acompanhava, ele estava tendo dificuldades ou não. Então, isso também é necessário para verificar o que está acontecendo com uma criança. Muitas vezes a criança vai para a escola também insegura, ela está imatura, ela ainda está insegura. Eu já uma vez atendi uma criança, um menino, e esse menino não conseguia aprender a ler de jeito nenhum, e fui conversar com a mãe achava que era devido a algum tipo de trauma na escola ou alguma coisa assim. Eu fiz a triagem dele e comecei a atender ele, e logo nos primeiros atendimentos ele voltou a ler. Então, o que acontecia com essa criança? Essa criança estava realmente com uma insegurança muito grande, ela não acreditava mais nela, sua estima estava muito baixa, sua autoestima estava muito baixa, ela não conseguia mais acreditar que ela era capaz de conseguir alguma coisa. Isso pode ser devido à própria insegurança da criança, como pode ser também devido a alguma coisa que às vezes falam para ele. Às vezes o adulto, sem perceber, pode atingir muito seriamente uma criança. Às vezes na fala, olha, você não sabe nada, você só erra a lição, você nunca acerta nada. Então, o que é importante? Quando você estiver lidando com uma criança, quando ele errar alguma coisa, nunca desestimule. Sempre procure levar ele para aquela situação. Olha, você errou, vamos lá, errando que se acerta, vamos acertar, para que aquela criança não passe a sentir uma insegurança muito grande. Ah, mas e se ela, por exemplo, não quer fazer lição? Ela nunca vai espontaneamente fazer lição. Bom, primeiro, que a criança, por natureza, se ela puder optar, né, ela é imatura ainda, se ela puder optar entre fazer lição e brincar, ela vai sempre optar em brincar. Isso é natural. Por quê? Quem tem que conduzir a criança é o adulto. É o adulto que tem que chamar, que criar uma rotina, um horário para aquela criança estudar. Então, se isso está acontecendo,
não custa nada você criar uma rotina em casa, um horário de estudo. Vamos lá, então vai ser logo depois da janta, nós vamos fazer a lição de casa. Eu sento com você, eu vou te dar uma mão, pelo menos até sentir que aquela criança está mais segura naquela lição. Ah, mas ele já consegue entender. Bom, mas se ele está tendo uma dificuldade, mesmo ele entendendo, é necessário que se dê um apoio maior, tá? Tanto na escola, buscando reforço, buscando algo que possa auxiliá-lo, como também em casa. Bom, a dificuldade de aprendizagem, quando ela ocorre, o professor fica ansioso e ele normalmente vai tentar várias alternativas para conseguir auxiliar aquele aluno. Quando a criança tem uma dificuldade de aprendizagem e o professor muda a didática dele, ou então às vezes ele está trabalhando mais com lousa, ele vai trabalhar com vídeo, ele vai trabalhar com áudio, e ele vai trabalhar de uma forma mais individualizada com aquele aluno, ele vai perceber que a hora que ele começa realmente a pegar constantemente aquela criança para auxiliar, para ser auxiliada, ele começa a ter um progresso, tá? Já o transtorno de aprendizagem é diferente. O transtorno de aprendizagem é algo que você vai perceber que existe uma dificuldade para aprender e que essa dificuldade ela não deixa de existir facilmente, mesmo com ajuda, tá? Olha, meu filho não consegue ler normalmente, meu filho lê soletrando, o meu filho não consegue aprender, ele tem uma dificuldade com números, com escrita, com leitura, não consegue ler nada. Bom, então, nós temos que realmente investigar quando isso ocorre. Isso é uma característica de transtorno de aprendizagem, porque a criança não consegue, mesmo com a ajuda do professor, mesmo com a ajuda da família, e isso eu estou contando com o empenho de ambos os lados, o professor está se empenhando ali, os pais estão se empenhando, e ali, mesmo assim, a criança não consegue vencer, e nem consegue progredir de uma forma significativa. Então, é hora de procurar realmente ajuda de uma equipe multidisciplinar, tá? De um psicopedagogo, para ver o que está ocorrendo com aquela criança, se ela tiver um problema ligado à linguagem, um fonoaudiólogo, um neuropediatra para investigar o que pode estar ocorrendo com aquela criança e investigar o que está acontecendo. Por quê? Quanto mais rápido você ajudar aquela criança, quanto mais rápido você auxiliar, entrando com uma intervenção para aquela criança, maiores as chances dela, se ela tiver um transtorno, de estar vencendo essas dificuldades e estar aos poucos se adaptando a novas intervenções e melhorando a situação que ela está vivendo. Logicamente, existem transtornos que vão demorar um pouco mais de tempo, existem transtornos que não têm cura, né, como a dislexia, mas existem transtornos que mesmo com várias dificuldades ele tem chance sim de melhorar e conseguir acompanhar futuramente, melhorando sua vida escolar. O que é preciso? Fazer tudo para ajudar essa criança e entrar com uma intervenção o mais precoce possível, tá? Quanto antes você ajudar seu filho, quanto antes você encaminhar seu aluno, melhor para eles, tá? No próximo vídeo que eu fizer, nós vamos tratar dos tipos de transtornos, né? Dislexia, descalculia, desortografia, e nós vamos falar de vários desses transtornos, para que vocês entendam também como eles interferem, né, na aprendizagem, quais são as características desse transtorno. Você vai poder identificar se seu filho ou seu aluno tem algum tipo de característica ligada a algum desses transtornos. Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.